Olá, eu sou a doutora Suelen Pancieri, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e hoje eu vou apresentar para vocês o Megasom, que é o ultrassom da Skinner. E aí a gente vai explorar ele um pouquinho, falar sobre os efeitos térmicos, mecânicos, cavitacionais e os efeitos químicos no nosso organismo. E vamos também falar sobre a manipulação do transdutor, sugestões de protocolos para gordura localizada, também utilizando o modo contínuo e o modo pulsado e o modo cavitação também. Então fica comigo que tem muita coisa boa aí. No campo terapêutico, a gente denomina ultrassom como as oscilações cinéticas ou mecânicas que são produzidas por um transdutor vibratório que, em contato com a pele, vai atravessar o organismo e atingir várias profundidades. A frequência de ressonância desse aparelho é de 3 MHz, que é utilizado para fins terapêuticos na área da estética. Então a gente consegue, com esse aparelho, atingir de 3 a 5 centímetros nos tecidos moles, tecidos superficiais. Então, se a gente souber utilizar bem esse aparelho, a gente consegue tratar o tecido adiposo de uma forma muito bacana. Quando eu ligo meu aparelho, a primeira imagem que ele me fornece é essa, onde o seletor está na parte de cavitação, 950 kHz. Se eu quero mudar para ultrassom, eu aperto aqui nas setas, já vou para o modo ultrassom, 3 MHz, e aqui eu tenho a possibilidade de usá-lo em contínuo ou pulsado. Quando eu seleciono o modo contínuo, isso significa que eu tenho uma maior concentração de calor. Agora, quando eu passo para o modo pulsado, eu posso usar ele em forma de 50%, 33%, 25% e 10%. Aqui quer dizer que eu tenho uma dispersão do calor, então eu não estou potencializando meus efeitos térmicos, e sim mecânicos do ultrassom. E aí eu seleciono o tempo, que é calculado de acordo com a área, e depois, iniciado o tratamento, a gente vai regulando a intensidade conforme a sensibilidade de cada paciente. Vamos iniciar agora a aplicação do aparelho. Primeiro, demarcamos a área que vamos trabalhar, medimos ela e dividimos por 3,5. Assim temos o tempo de tratamento. Em seguida, colocamos o gel, que pode ser neutro ou com algum princípio ativo, e iniciamos com o transdutor. Nós temos 3 tipos de aplicação que podemos fazer com o transdutor. A primeira delas é a forma direta, em que a gente aplica o transdutor na pele com o gel. A forma indireta, a gente pode colocar o gel de ultrassom no transdutor, cobrir com papel filme e aplicar na pele com o gel, muito indicado para casos de mesoterapia. Outra forma que a gente pode fazer é a sonoforese, e aí, em vez de a gente utilizar um gel neutro, a gente pode utilizar um gel com ativos, e assim a gente consegue permear melhor esses ativos. Nesse caso aqui, vamos fazer a aplicação de forma direta. A gente começou a aplicação aqui e a gente já tem logo como um dos efeitos, os efeitos térmicos, tá? Onde a energia mecânica ela vai ser absorvida aqui pelos tecidos e vai se transformar em energia térmica. E aí eu tenho como resultado final uma produção de calor. Essa produção de calor ela é muito benéfica porque ela vai melhorar meu metabolismo celular, vai ativar minha circulação sanguínea, e aí vocês vão observar que a gente vai começar a fazer uma hiperemia também no local, tá? Gente, uma dica super bacana é que para a gente ter os efeitos benéficos da produção do calor, a gente tem que manter o movimento aqui do cabeçote de forma contínua, tá? Eu não posso parar ele no local, porque senão eu vou ter um excesso de calor concentrado em uma determinada área. E aí sim eu posso ter um aspecto danoso no tratamento, tá? Então aumenta aqui na temperatura que eu estou fazendo aqui com o ultrassom, ele pode variar entre 1 a 5 graus Celsius. Nós temos aqui também os efeitos mecânicos, onde eu tenho a minha onda elástica de compressão e expansão dos tecidos, que a gente chama de micromassagem. Então a energia ela penetra nos tecidos e vai produzindo uma importante mobilização, principalmente se esse tecido tiver um maior componente de líquido e de colágeno também, tá? Os efeitos cavitacionais a gente também consegue observar aqui com a aplicação do ultrassom.
A gente pode fazer uma analogia com uma garrafa de água. Se a gente agitar bem ela, a gente ali vai ver a formação de várias bolinhas, tá? A mesma coisa aqui, quando a gente faz uma excitação, a gente está formando bolhas, e o importante dessas bolhas é que elas podem liberar energia térmica, que pra gente é muito importante, que elas podem vir a promover uma lise das células de gordurinha aqui. A cavitação, ela pode ser tanto estável e instável. Quando a gente pensa em tratamento de celulite, gordura localizada, a gente utiliza muito a cavitação instável, que é quando eu utilizo o modo contínuo do meu ultrassom, mesmo apresentando as taxas maiores de radicais livres, tá? Então a cavitação estável, ela pode ser usada também nos mesmos tratamentos, só que ela vai ter uma menor eficácia. Olha, vocês já podem observar que já tem uma hiperemia aqui da região, tá? Isso pra gente é muito legal, porque a gente tem um aumento da permeabilidade das membranas celulares, então eu tenho um favorecimento dos processos de difusão, então tem uma melhora de todo o metabolismo celular aqui. E aí a gente tem os efeitos químicos, que por consequência dos efeitos mecânicos e térmicos, a gente tem uma série de reações químicas, como a liberação de substâncias vasodilatadoras, a desagregação de moléculas complexas e uma ação coloida química também. Então a gente está utilizando a frequência de 3 MHz e uma potência média de 45 watts. É necessário a gente exercer uma moderada pressão para a gente evitar a presença de ar entre o transdutor e a pele, e assim a gente favorecer ao máximo a penetração da onda, tá? Quem atende, por exemplo, paciente masculino, a gente recomenda fazer a retirada do excesso de pelos para evitar alteração na transmissão ultrassônica. Vou sugerir agora alguns protocolos de administração do ultrassom. Quando eu tenho, por exemplo, uma gordura localizada, uma forma mais compacta, mais rígida, eu vou utilizar meu ultrassom no modo contínuo, e aí com uma intensidade que vai variar de 40% a 70%. Agora, se eu tenho uma gordura localizada com aspecto mais flácido, eu posso utilizar de duas maneiras. Uma delas é com gel neutro, no modo pulsado, que vai variar entre 25% a 33%. E nesse caso eu vou utilizar uma intensidade que vai variar de 50% a 70%. Ou também posso utilizar um gel com princípios ativos. Aí nesse caso eu preciso diminuir a minha intensidade, que vai variar de 30% a 50%. Quando eu tenho um quadro de celulite que vem acompanhado de uma gordura flácida, com edema, retenção de líquido, eu utilizo meu ultrassom no modo pulsado, e aí vai variar entre 25% a 33% e a intensidade de 30% a 60%. Agora, se eu tenho uma celulite que vem acompanhada com uma gordura mais rígida, eu posso utilizar meu ultrassom no modo contínuo e uma intensidade de 60% a 80%. Dica para vocês: pela característica de desnaturação das células de gordura, nós temos o extravasamento de líquido para o interstício. Então, super indicado você usar um aparelho de endermo após a sessão de ultrassom para você retirar todas as impurezas teciduais. Dica número 2, você ter cautela na utilização do ultrassom com áreas que têm uma tendência à flacidez, como abdômen, região de interno de coxa, região posterior de braço, porque o ultrassom ele vai fazer uma lipólise. Então, às vezes você tira toda a gordurinha que está ali, o local preenchendo a pele, e sem trabalhar a flacidez, você pode piorar a situação do paciente. Dica número 3, para potencializar os efeitos do ultrassom, você pode combinar ele com algumas correntes excitomotoras para fazer um gasto calórico, já que o ultrassom faz uma lipólise, você já aproveita e faz um gasto calórico também. Dica número 4, utilizar o ultrassom e finalizar com uma carboxiterapia. A gente tem um resultado muito bacana também. Dica número 5, você pode utilizar ultrassom e a radiofrequência em dias separados. E assim, dessa forma, você potencializará o efeito vasodilatador dos dois aparelhos. Dica número 6, nunca utilize ultrassom com a combinação de cosméticos à base de nicotinato de metila, porque dessa forma você pode ter reações alérgicas, queimaduras e também aumento da pressão arterial. Bom, gente, vocês viram que o aparelho
é muito versátil e vamos demonstrar agora a aplicação no modo cavitação. Vamos delimitar o abdômen, aqui em questão em faixas, e vamos iniciar uma faixa por vez. Essa faixa eu posso repetir 4 vezes. Quando selecionamos para trabalharmos com o modo cavitação, essa opção deve ser utilizada para tratamentos onde se objetiva uma grande produção térmica, ideal para tratamento de gordura localizada, principalmente mais compacta. Esse bip significa que as ondas estão sendo transmitidas. Quando ele para, é para você ter um intervalo de tempo para posicionar em outro lugar. Para o bip, que dura 5 segundos, arraste para o lado e reposicione o aparelho. Ele vai ter um intervalo de 10 segundos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre o Megasom. Como eu disse, é um aparelho muito versátil que eu utilizo aqui na clínica e super recomendo. Se você ainda tem dúvidas ou quer saber mais sobre o aparelho, entre em contato conosco pelas redes sociais ou pelo suporte técnico. Será um prazer enorme te atender. Até breve!